Oi pessoal, tudo bem? Bom, vamos começar o vídeo 2 do Pensa na Lagosta, né? A última frase que eu li no vídeo um dizia o seguinte: melhor nem falar sobre a terrível inadequação dos banheiros químicos ou sobre o fato de não haver lugar algum para se lavar as mãos antes ou depois de comer. Ele estava dando uma geral no festival, né? O Festival da Lagosta, né? Lá em aquela cidade lá que eu já esqueci o nome. E, e ele viu que o festival era muito esculachado, né? Por exemplo, não tinha água gelada, não tinha gelo, não tinha. As bebidas eram quentes, não tinha lugar direito para sentar, muito apertado, muita gente, né? 80 mil pessoas, me parece que foi dito. E ele agora falou, encerrou o parágrafo falando que sobre o terrível inadequação dos banheiros químicos, né, que não tinha nem água para lavar a mão, nem antes nem depois de comer. Né? Continuando, na verdade, o Festival da Lagosta do Maine, o estado é esse, a cidade é o Maine. Fica assim para cima de Nova York, né, um pouco para cima de Nova York. É uma feira interiorana de nível médio com gancho culinário. E a esse respeito não diferem muito dos festivais de caranguejos de Tiddewater, dos festivais de milho do meio oeste, dos festivais de Chile, do Texas, etc. E compartilha com esses acontecimentos paradoxo central de todos os apinhados eventos comerciais populares, não é para todos. Nada contra a eufórica editora sênior da Food and Wine, mas eu ficaria surpreso se descobrisse que ela realmente já esteve aqui no Arbor Park, entre multidões matando a tapa os mosquitos da zona do canal, enquanto comem twins fritos e assistem ao professor Ped Wack aterrorizando as crianças sobre pernas de pau de 1,80 m de altura, vestindo com um sobretudo de onde saltam de todas as direções lagostas de plásticos penduradas em molas. Na verdade, ele está fazendo uma crítica, né, ao mau gosto, né, a falta de bom senso, né, desse tipo de festival, né? E que não tinha diferença nenhuma para os outros tipos de festival, né? Então é isso que ele tá dizendo aqui, né? Um parêntese, na verdade. Muitas coisas podem ser ditas a respeito das diferenças entre a classe trabalhadora de Rockland e o sabor acentuadamente populista do festival versus a confortável e elitista Camden com suas paisagens caríssimas, suas lojas tomadas inteiramente por suéteres de $200 e fileiras de casas vitorianas transformadas em pousadas de luxo. E também a respeito dessas diferenças como os dois lados da grande moeda que é o turismo nos Estados Unidos. Confesso que nunca entendi por que a ideia de férias divertidas de tantas pessoas é calçar chinelos e óculos de sol e se arrastar por um tráfego enlouquecedor até os locais turísticos, né, os locais turísticos quentes e lotados com o intuito de provar um sabor local, que por definição é arruinado pela presença de turistas.
Isso tudo pode ser uma questão de personalidade e gostos inatos. O fato de eu não gostar de locais turísticos significa que nunca vou compreender seu encanto. E assim, provavelmente, não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso. O suposto encanto, né? Quer dizer, se a maioria das pessoas acham aquele local turístico encantador, por que ele não acha? Que ele não gosta, né? Do meu ponto de vista, é provável que ser turista faça mesmo algum bem para a alma, mesmo que apenas de vez em quando. Todavia, não que faça bem para a alma de algum modo revigorante ou alentador, mas de um jeito severo e obstinado de vamos encarar os fatos com honestidade e tentar encontrar um modo de lidar com eles. Minha experiência pessoal não é a de que viajar pelo país seja relaxante ou amplie os horizontes, ou de que mudanças radicais de lugar e contexto tenha um efeito salutar, mas sim de que o turismo intranacional é radicalmente constritivo, né? Constritivo e humilhante da pior forma, hostil à minha fantasia de ser um indivíduo genuíno, de viver de algum modo fora e acima de todo o resto. Ser um turista massificado, para mim, é se tornar um puro americano contemporâneo, alheio, ignorante, ávido por algo que nunca poderá ter, frustrado de um modo que nunca poderá admitir. É macular através de pura ontologia a própria imaculabilidade que se foi experimentar. Nossa, o cara é fogo, hein? O cara mete o cacete mesmo. É de se impor sobre lugares que, em todas as formas não econômicas, seriam melhores e mais verdadeiros sem a sua presença. É confrontar em filas e engarrafamentos, transação após transação, uma dimensão de si mesmo, tão inescapável quanto dolorosa na condição de turista. E o computador deu zero, apagou tudo aqui. Como é que eu faço agora? Vixe Maria, rapaz. Deu zero aqui, só um minutinho, pessoal. Espera aí. Tá aqui, achei. É confrontar em filas de engarrafamentos, transação após transação, uma dimensão de si mesmo tão inescapável quanto dolorosa. Na condição de turista, você se torna economicamente significativo, mas existencialmente detestável. Quer dizer, você é importante na parte do dinheiro, mas na parte existencial você é detestável. A lagosta, em essência, é um alimento de verão. Isso porque agora preferimos lagostas frescas, o que significa que elas precisam ter sido capturadas recentemente. O que por razão... Lembra que antes se comia a lagosta já morta, né? Como você compra um peixe na peixaria, ele está morto, né? Ele pode até ser fresco, mas ele está morto. O que por razões tanto táticas quanto econômicas ocorre em profundidade inferiores a 45 metros. Lagostas tendem a ficar mais famintas e ativas
isto é, mais fáceis de capturar, quando a temperatura fica entre 7 e 10 graus, como é típico do verão. No outono, a maioria das lagostas de Maine migra para águas mais profundas, seja em busca de calor ou para evitar as ondas pesadas que golpeiam o litoral da Nova Inglaterra durante o inverno inteiro. Algumas se enterram no leito marinho. Algumas se enterram no leito marinho. Talvez hibernem. Ninguém sabe ao certo. É também no verão que as lagostas trocam de carapaça. Mais especificamente, do início à metade de julho. Quer dizer, elas trocam o couro, né? Aquela carapaça que ela tem, ela troca nessa época aí. Artrópodes quitinosos crescem trocando de carapaça, mais ou menos da mesma forma que compramos roupas maiores à medida que envelhecemos e ganhamos peso. Como as lagostas podem viver mais, olha só, velho, como as lagostas podem viver mais de 100 anos, podem também ficar bem grandes, chegando a passar dos 9 quilos. É mole? Ainda que nos dias de hoje sejam raras as lagostas da terceira idade, pois nas águas da Nova Inglaterra estão cheias de armadilhas. Enfim, disso vem a diferença culinária entre lagostas de casca dura e de casca mole. Uma lagosta de casca mole é uma lagosta que acabou de trocar de carapaça. Ambas são oferecidas nos cardápios de verão dos restaurantes da região costeira central, nos quais as lagostas de casca mole são um pouco mais baratas, mesmo sendo mais fáceis de destrinchar e o quê? Destrinchar e não sei o que está escrito ali, entendi. Vou repetir, mais baratas, mesmo sendo mais fáceis de destrinchar, e donas de uma carne considerada mais suave. Quer dizer, as lagostas que trocaram de cascas recentemente, que tem a casca mole, é mais fácil você tirar a casca a carne é mais suave. O motivo do desconto é que uma lagosta em fase de troca utiliza uma camada de água do mar como isolamento enquanto a nova carapaça endurece. E por causa disso, quando se arrebenta uma lagosta de casca mole, há um pouquinho menos de carne e um fragrante jorro d'água que se espalha sobre tudo, às vezes espirrando como um limão e atingindo um companheiro da mesa bem no olho. Se é inverno ou se você está comprando lagostas em algum lugar distante de Nova Inglaterra, por outro lado, dá quase para apostar que a lagosta vai ter a casca dura, que por motivos óbvios é mais transportável. Como prato principal à la carte, a lagosta pode ser assada, grelhada, cozida ao vapor, refogada, salteada, feita em wok ou no micro-ondas. Mas o método mais comum é a fervura. Quem gosta de comer lagostas em casa provavelmente a prepara dessa forma, pois ferver lagostas é muito fácil. É necessário um tacho grande com tampa, que é preenchida com água até mais ou menos a metade. A recomendação mais comum são 2,5 litros de água por lagosta.
O ideal é água do mar, ou adicione 2 colheres de sopa de sal a cada litro de água da torneira. Também é interessante saber o peso de cada lagosta. Espera-se a água ferver, coloca-se uma lagosta de cada vez, cobre-se o tacho com a tampa, né? E aumenta-se o fogo até a água voltar a ferver. Então é preciso baixar o fogo e deixar o tacho em fogo brando, 10 minutos para o primeiro meio quilo de lagosta e acima disso 3 minutos para cada meio quilo. Isso considerando-se que estão sendo usadas lagostas de casca dura, que, repito, se você não mora entre Boston e Halifax, são provavelmente as únicas que conseguiu encontrar. No caso de lagostas de casca mole, é preciso subtrair 3 minutos do total da fervura, né? As lagostas ficam vermelhas porque, de algum modo, essa fervura suprime todos os pigmentos na quitina, exceto um. Um teste simples para saber se as lagostas estão prontas é tentar arrancar uma das antenas. Se ela se descolar da cabeça ao menor esforço, o bicho está pronto para comer. Um detalhe tão óbvio que a maioria das receitas nem se preocupa em mencionar é que as lagostas precisam estar vivas ao serem colocadas no tacho com água fervendo. Ai, ai, ai. Elas são feitas vivas, são cozidas vivas, são colocadas no tacho vivas. Isso faz parte do apelo contemporâneo da lagosta. É o alimento mais fresco que existe, claro, né? O bicho foi cozido vivo. Não acontece decomposição alguma entre a pescaria e a hora de comer. E além de não precisarem ser limpas, temperadas nem depenadas, é simples para os vendedores manter as lagostas vivas. Chegam vivas dentro das armadilhas, são colocadas em recipientes com água do mar e podem, desde que a água seja mantida aerada e as garras dos animais estejam amarradas ou presas para impedir que ataquem uns aos outros por causa do estresse do confinamento. Sobreviver até o instante em que são fervidas. Então, eles tiram das armadilhas dentro do mar, colocam no outro recipiente com as gaiolas, prende, né, as garras para uma não atacar a outra porque elas estão estressadas, e aí elas vão para o tacho de água quente. Um raciocínio similar embaça o que se chama de debicar frangos e galinhas poedeiras nas fazendas de confinamento. A máxima eficiência comercial exige que populações imensas de galináceos sejam confinadas em espaço desnaturadamente exíguos, quer dizer, as galinhas ficam muito próximas uma da outra, condições sobre as quais muitas aves enlouquecem e bicam umas às outras até a morte. Como observação de caráter puramente empírico, informo que a debicagem costuma ser um processo automatizado e que as galinhas não recebem anestésico nenhum. Quer dizer, eles cortam um pedaço do bico da galinha, quando é pintinho ainda, certo? Né? E não recebe anestésico, é no grito. Não sei se os leitores conhecem a debicagem ou as práticas relacionadas, como a extração
dos chifres do gado em fazendas industriais e o corte da cauda dos porcos em fazendas de confinamento de suínos para impedir vizinhos psicoticamente entediados de arrancá-las com os dentes e assim por diante. Quase todo mundo, e viva a humanidade, né? Quase todo mundo já esteve em supermercado ou restaurantes que contam com aquários de lagostas vivas. Eu nunca tive. Onde podemos escolher o jantar enquanto ele encara o nosso dedo estendido. Vou te comer. Ele deve falar isso, né? É uma parte importante do espetáculo no Festival da Lagosta de Maine. É assistir às embarcações dos pescadores de lagostas atracando nos moles da parte nordeste e descarregando o produto desse pescado, que é então transferido manualmente ou com auxílio de carrinhos por cerca de 90 metros até imensos tanques transparentes empilhados ao redor do panelão do festival, que, como mencionei, é divulgado como a maior panela de lagostas do mundo e pode cozinhar de uma só vez mais de 100 lagostas para a tenda principal. Gente, isso é... isso não é falar. Então, aqui vai uma pergunta que se torna praticamente inevitável diante da maior panela para lagostas do mundo e pode vir à tona em cozinhas espalhadas por todos os Estados Unidos. É certo ferver viva uma criatura senciente para ter nosso mérito prazer gustativo? Um conjunto de preocupações relacionadas seria a pergunta anterior para uma manifestação enfadonha de sentimentalismo ou raciocínio politicamente correto. Nesse contexto, qual seria o sentido de certo? Seria isso tudo apenas uma questão de escolha pessoal? Ele está questionando a ética, né, de você colocar a lagosta viva dentro da água fervendo, um ser que ele chama aqui de senciente, né? Quer dizer, é como se ele soubesse que estivesse vivo, mais ou menos isso. Como talvez você saiba ou não, um grupo notório conhecido como People for the Ethical Treatment of Animais, traduzindo, pessoas pelo tratamento ético dos animais, acredita que a moralidade do ato de ferver lagostas não é apenas uma questão de consciência individual. Na verdade, uma das primeiríssimas coisas que escutamos sobre a FLM, o festival, né? Bem, vamos definir a cena. Estamos vindo de táxi do quase indescritivelmente estranho e rústico aeroporto do condado de Knox, na madrugada anterior à abertura do festival, dividindo o táxi com um consultor político endinheirado que passa metade do ano morando na ilha Vinalhaven, que fica na Bahia. Seu destino é a Baía de Rockland. O consultor e o motorista estão respondendo a sondagens jornalísticas informais sobre a visão real dos moradores da região sobre o FLM. Se, por exemplo, considera o festival apenas um evento para atrair turistas e lucrar bastante,
ou se é algo pelo qual os moradores no local esperam ansiosos, que genuinamente promove seu orgulho como cidadão, etc. O motorista, que passou dos 70 anos e parece fazer parte de um pelotão inteiro de aposentados contratado pela empresa de táxi para ajudar no burburinho do verão, usa um broche na lapela com a bandeira americana e dirige de um modo que pode somente ser descrito como muito cauteloso. Nos garante que os moradores apoiam e apreciam o FLM, embora faça vários anos que ele mesmo não comparece ao evento e, parando para pensar, ninguém que ele ou a esposa conheçam. Todavia, o consultor semi-ativo participou de alguns festivais recentes. Tive a impressão que fez isso por ordem da esposa, dos quais guardou como impressão a mais vívida e fato de ser necessário esperar uma fila por um tempo interminável e lancinante até comprar as lagostas. Enquanto isso, um monte de ex-malucos beleza zanza para cima e para baixo, distribuindo panfletos dizendo que as lagostas morrem sofrendo dores terríveis e que ninguém deveria comê-las. Vai ter que fazer outro. Não deu. Não sei quanto que vai ser. Por favor, inscrevam-se no canal, né? Clique o joinha lá, escreva um comentário, você pode dar a sua opinião sobre o fato de as lagoas serem cozidas vivas, serem colocadas na água fervente. O que você acha disso? Escreve aí, pô. Compartilhe, né? Divida com seus amigos, familiares, redes sociais, para fazer crescer esse vídeo, porque toda a monetização do YouTube é doada para os Amigos do Figueira, que é uma entidade, uma ONG unida à Fiocruz, que trata de crianças com doenças terríveis. Então, essa é a forma que nós temos de ajudar. Doar toda a monetização que o YouTube venha entregar para a gente passa para eles, tá bom? Vamos pro vídeo 3. Tá boa a história, mas tá meio, né? Parece um soco no estômago. Grande abraço.